Está entrando no ar o programa Defensoria na Quebrada. Nós, defensoras e defensores públicos, vamos compartilhar com vocês nossas experiências profissionais e também aprender o direito vivido no dia a dia da comunidade. Venham com a gente! Fala, galera do Território do Bem! Bem-vindas e bem-vindos ao programa Defensoria na Quebrada. Eu sou Vinícius Lamego de Paula, defensor público estadual aqui no Espírito Santo e sou um dos apresentadores do programa. O programa Defensoria na Quebrada é uma iniciativa da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Como temos falado desde o início, durante os programas, realizamos entrevistas e debates sobre diversos temas relacionados ao direito, sempre quinzenalmente, às quintas-feiras, nesse horário das 16 horas, na Rádio Grande Maruípe. Devido à dificuldade de realização do programa na última quinta-feira, dia 11, hoje, excepcionalmente, estamos apresentando o programa em uma quarta-feira. E a ideia é debater os direitos da população de forma leve e descontraída, sem aquela linguagem chata, difícil do direito. Espero que estejam gostando. E já falamos sobre a Defensoria Pública, já falamos sobre o direito das mulheres, direito do consumidor, direito à moradia, direito de família, a igualdade étnica racial e das crianças e adolescentes. E hoje a gente vai tratar do tema da prevenção aos impactos das chuvas e a outros riscos e desastres. Mas para que os programas fiquem ainda melhor, a gente quer muita participação de vocês. Mande perguntas e comentários para o WhatsApp 997439294. Repetindo, 997439294. O programa anterior foi apresentado por Vivi Almeida e contou com a participação do defensor público Renzo Soares e da conselheira tutelar Laura Aparecida. Os convidados trataram de vários temas relacionados ao direito das crianças e adolescentes, como a primeira infância, o direito de guarda, o direito à educação e o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes. O tema de hoje é a prevenção de impactos causados pelas chuvas e outros riscos e desastres. Esse assunto é de grande interesse das comunidades que todo ano sofrem com as fortes chuvas. Para isso, convidamos o defensor público Rafael Campos e o coordenador do Fórum de Moradores do Território do Bem, Valmir Dantas. Boa tarde e peço que se apresente ao público ouvinte, por favor. Boa tarde, meu nome é Valmir, coordeno o Fórum de Moradores aqui do Território do Bem. É um prazer agradecer o convite aí ao pessoal da Defensoria Pública, ao pessoal da rádio. Estamos aqui para poder contribuir com esse território. Boa tarde, pessoal. A satisfação imensa estar podendo participar hoje desse projeto. Meu nome é Rafael Portela, eu sou defensor público do Estado do Espírito Santo e sou coordenador do Núcleo de Atuação em Desastres e Grandes Empreendimentos da Defensoria, que tem como atribuição atuar em questões relacionadas ao meio ambiente, à situação de crises e desastres, sobretudo relacionada à defesa de comunidades em vulnerabilidade, e relacionada também à afirmação de direitos humanos em situações de instalação e situações de impacto de grandes empreendimentos. Obrigado, Vinícius. Bom, eu agradeço muito aí vocês terem aceito o convite. Eu acho que hoje o nosso papo aí vai ser bem bacana, né, bem rico aí, e a gente vai aprender muito com o que a gente construir aqui hoje. Eu vou começar então fazendo uma pergunta para o Rafael. Rafael, desde a chegada dos rejeitos nos rios e oceanos capixabas com o rompimento da barragem da Vale da Samarco em Fundão Mariana, a Defensoria Pública passou a se estruturar para atuar em situações de desastres. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente esse histórico e explicar em que consiste essa atuação em contexto de desastre da Defensoria. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Vinícius, a atuação em crises e desastres é mais comum na realidade da Defensoria Pública do que a gente pensa. Antes mesmo do acontecimento do rompimento da barragem de Fundão, que ocasionou o desastre, né, que a gente chama de desastre do Rio Doce, a extensão dele por todo o Rio Doce e por todo o litoral capixaba,
A Defensoria já atuava anteriormente, ou mesmo paralelamente, com outras situações de desastres muito comuns no cotidiano das comunidades vulneráveis capixabas. Situações relacionadas a chuvas, a deslizamentos, situações relacionadas a contextos críticos de segurança pública, questões relacionadas à própria pandemia, como a gente vem hoje. E, para nivelar o que a gente pode conversar hoje, é importante a gente partir desse conceito, do que significaria o que é desastres para a gente, para início de conversa. E a Defensoria Pública, ela usa um conceito bem ampliativo no seguinte sentido: estaremos sempre diante de uma situação de desastre quando a gente percebe que o poder público, que aquela comunidade não consegue trazer efetivamente uma resposta para aquela situação de crise que se instaurou. Quando você pega esse conceito, você consegue desmembrar algumas situações comuns, como desastres naturais, desastres tecnológicos, e consegue levar essa percepção para a centralidade da pessoa que está sofrendo isso e para a pronta resposta que o poder público e a sociedade têm que dar quando diante de uma situação dessa. No momento em que ela tem um esgarçamento dessa atuação e ela não consegue se sobrepor aos acontecimentos, ela não consegue dar uma resposta, a gente está numa situação de desastre. Então a gente tem, por exemplo, o desastre do Rio Doce, um grande exemplo, na medida em que do dia para a noite a gente tem uma enorme quantidade de rejeitos espalhada pelo Rio Doce e pelo litoral, temos milhares de pessoas que perderam a sua renda do dia para a noite. Temos, então, uma situação de extrema vulnerabilidade que alcança não só os aspectos sociais, mas os aspectos ambientais. Como o poder público vai responder a isso é a grande questão quando a gente fala de gestão de desastres, e é importante a gente sempre ter em mente inserir as comunidades como com um grande papel participativo e de controle social quando falamos na construção de políticas públicas nessa situação. Obrigado. Infelizmente, a gente tem visto que as situações, né, de desastres, né, no nosso cotidiano têm sido cada vez mais constantes. Eu queria perguntar para o Valmir quais são as situações de riscos e desastres que você enxerga que a comunidade do Território do Bem tem enfrentado nos últimos anos. Pois é. Território do Bem, né, não é diferente de outros territórios. A chuva é um problema muito grande para essas áreas, principalmente porque geograficamente são áreas de risco, né? Mas o problema muito comum, né, no cotidiano da vida das pessoas é deslizamento de terra, casa construída em local impróprio, né, sem nenhum acompanhamento técnico, lixo nas encostas, né, pedras se deslocando, né, por algum motivo, né, escavação irregular e tal, enchentes, né, rachaduras nas casas. Então isso tudo causa, né, um mal muito grande para essas comunidades do Território do Bem, né? Então o que o Valmir coloca é interessante, né, porque a questão do desastre a gente pensa muitas vezes que é só a questão ambiental, né, mas a gente vê que tem um lado social, né, que é a questão aí do fato de uma área que está menos urbanizada, né, ela sofrer mais com essas questões das chuvas, né, que são questões recorrentes do dia a dia, né, que não deviam ser um problema, mas que se tornam um problema a partir dessa da problemática da precarização, da urbanização, né, e tudo mais. Então solta a vinheta aí, Marquinhos. Quer conhecer os seus direitos? Se liga no programa Defensoria na Quebrada. Voltando aí para o Rafael, uma das linhas de atuação do NUDESG, então, em relação a prevenção, né, dos impactos gerados pelas chuvas. Você pode nos contar um pouco sobre essa atuação do núcleo? Sim. Isso é uma questão muito importante, porque quando a gente fala geralmente dos impactos relacionados a deslizamentos, a chuvas, outras situações de desastre, né, outras situações que podem acontecer no cotidiano, a gente está falando muito do aspecto posterior, do aspecto repressivo, quando a questão já aconteceu. E quando já aconteceu, geralmente os instrumentos jurídicos que a gente tem para promover
a defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, eles ficam muito restritos, seja por uma questão probatória, seja por uma limitação de interpretação no nosso poder judiciário sobre temas como moradia, temas como assistência social. Então, a prevenção do desastre, a prevenção de situações de crise é hoje uma das coisas mais importantes que a gente coloca no núcleo de desastre da Defensoria, para que a gente possa trabalhar isso preventivamente, trabalhar isso antes do acontecimento dessas situações com as comunidades, para que, a partir de dinâmicas de mobilização, dinâmicas de educação em direitos, dinâmicas de conscientização, a gente possa trazer a problematização do que significa isso, incutir não só uma preparação dessas comunidades para tratar quando a questão acontece, como você discutir situação de vias de escapamento para situações de chuvas em encostas, lugares para as pessoas se protegerem quando a gente fala de abrigamentos provisórios, como também, aos poucos, falar sobre políticas públicas importantes que todas as comunidades precisam discutir para terem mais salvaguarda dos seus direitos quando acontece uma situação dessa. Então é importante, na perspectiva da prevenção, chamar as comunidades para essa vivência política, para discutir junto aos poderes públicos, junto à Defesa Civil, junto à Defensoria, essa habitualidade de antecipar os problemas que podem ocorrer quando falamos desses acontecimentos, sejam tecnológicos, sejam naturais. Então, prevenção hoje é uma pedra fundamental na atuação da Defensoria Pública, é uma questão que a gente se coloca sempre à disposição para conversar, é uma questão que a gente tem trabalhado não só nas perspectivas dos desastres naturais, mas também, relembrando no desastre do Rio Doce, é importante da gente avançar sobre todos os aspectos de proteção das pessoas. Um ponto, por exemplo, que tem recentemente sendo discutido no âmbito do desastre do Rio Doce, é a gente falar de uma política estadual de atingidos por barragens, ou seja, aquela pessoa que vive à mercê de uma barragem, seja de água, seja uma barragem de rejeitos, ela precisa ter um grupo de direitos específicos para ela poder ter mais proteção do Estado quando acontecer algum problema, ou preventivamente no decorrer do licenciamento ambiental e da instalação do empreendimento. Da mesma forma, é importante a gente incentivar nas comunidades e nos espaços públicos políticas públicas específicas para tratar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, saindo do reducionismo de que se trata apenas de um problema de assistência social. É um problema transdisciplinar, é um problema que envolve diversas áreas, e que o mais importante na resposta do Estado é trazer essa pluralidade de ações no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso, para nós, é o caminho correto para falar de prevenção. Obrigado, Rafael. E realmente, todo mundo sabe, né, que a chuva vai chegar todo ano, né? Já todo mundo já tem essa consciência, mas a gente sempre só vê, né, os olhares voltados para isso quando o problema acontece, já para poder tratar, né, do problema ocorrido. Então, realmente, a gente mudar o foco e tratar da questão da prevenção, né, eu acho que é um caminho bem importante. Então, vou perguntar para o Valmir, né? Você já falou que o território do bem sofre com os impactos gerados pelas chuvas. E, na sua opinião, quais são as causas e quais os principais problemas, né, que a comunidade sofre com as chuvas? Então, é uma novela, né, Vinícius? E repete os mesmos capítulos, né, toda chuva, né? Então, é uma coisa que a gente vê, né? E quem sofre são essas pessoas que moram nessas ocupações, às vezes, né, em local que não é adequado para moradia, né? E aí essas pessoas que sofrem. E quando chove, quando a chuva, aquela chuva fina, e ela permanece por mais esses transtorno para os moradores, né? E aí as consequências disso é o quê? O cara vai ficar desabrigado, né? Ele vai ter uma tremenda de uma dor de cabeça danada, porque não acha e não consegue ajuda de imediato, né? Porque tem uma política aí que não atende de imediato essas pessoas, né? Só se for um caso mais grave, né? O soterramento, alguma coisa, quando é só mesmo deslocou a terra, derrubou a parede, aí eles não vêm de imediato, eles vão dar prioridade àquelas pessoas que estão em situação mais precária, né?
Então é um transtorno para o morador, para a família, que ela fica desalojada. Ela não acha um sistema que possa ajudar ela de imediato, né? Então ela vai em cima das lideranças comunitárias, né? Ou algum vizinho que dá esse socorro. Depois as políticas de habitação não complementam, não contribuem em nada para ajudar essas famílias. Então outro perrengue, né? Ela fica sem a casa dela, que já era uma casa precária, ela fica sem essa casa e sem nenhuma assistência. E quando entra em alguma assistência, essa assistência demora né, por muitos e muito tempo. Né? Então a pessoa acaba desistindo e vai para o aluguel. Aí com o salário que ganha, com certeza vai passar necessidade, fome, alguma coisa assim. Né? Essas são as mazelas. Né? Quando mora na parte mais baixa, aí perde-se tudo. Né? Quando acha a boa ação de alguns parentes, amigos ou moradores da cidade que contribuem, ajuda a comprar novos móveis e tal, ou botar em uma casa provisória e tal. Mas os transtornos é sempre os mesmos, é parecido em toda a região do território do bem. Eu fico imaginando o drama dessas famílias, né, que todo ano estão passíveis de sofrer isso, né, e imagina todo ano você ter que renovar seus móveis, né, na sua casa, ou então ter que ficar fora de casa por um tempo, uma situação bem complicada mesmo, né. Sem dúvida. Uma cidade igual Vitória, que é uma cidade pequena, né, a gente já presenciou várias tragédias, né, aí que está na história do estado, né, e a gente tenta contribuir, nós, lideranças comunitárias, tentamos contribuir com os órgãos competentes para poder diminuir, porque né, a gente também não tem aquela técnica para saber qual o horário e qual o dia que uma terra vai se deslocar, uma pedra vai rolar ou uma casa vai desabar. A gente sabe que pode acontecer porque a gente conhece, né, e sabe dos riscos, mas a gente não pode prever isso, né? Mas a gente encontra as barreiras, né, as dificuldades, né, de alocar essas pessoas no local seguro, né? A gente tem essa dificuldade. Quer conhecer o seu direito? Se liga no programa Defensoria na Quebrada. Tudo para sua construção, reforma ou acabamento. Bom que com as vinhetas a pessoa pode ir lá tomar uma água, né, um cafezinho, acho que dá tempo de... Também, né? Se chegou um pouco perdido, ou a vinheta já sabe, a Defensoria da Quebrada, tem que parar aqui para prestar uma atenção, porque é importante. Então, a gente está falando aí, né, dos problemas, né, nas questões das chuvas. E, Rafael, como que, na sua opinião, né, como no seu ponto de vista deve ser a atuação do poder público na prevenção e no tratamento dos impactos gerados pela chuva? Acho que você já falou isso um pouco, mas se puder falar mais um pouquinho, explorar principalmente essa questão das famílias, né, que ficam nessa situação de desabrigamento. A gente pode falar um pouquinho, então, alargar, não falar também só da atuação do poder público, mas também acho que o que pode estar ao alcance das comunidades quando acontece uma situação dessa, né? A primeira questão do poder público é que é importante a gente ter uma noção de uma atuação próxima da pessoa afetada e que busque trazer para ela um amparo não só numa atuação de retirada da situação da crise, da situação de desastre, como da situação da chuva, da situação de deslizamento, mas também prover ela de todas as medidas necessárias para não só manter a subsistência dela, mas também prover a dignidade dela enquanto pessoa, né, enquanto pessoa humana, dentro do que a gente prevê na Constituição Federal. Então, uma atuação do poder público não pode estar resumida apenas à sua defesa civil, apenas ao aspecto operacional de contenção de uma crise, de contenção de um risco. Mas ela precisa envolver medidas transversais, medidas transdisciplinares, que tragam as outras secretarias municipais para promover para aquela pessoa em situação de vulnerabilidade toda uma matriz de políticas públicas que ela não tinha acesso antes. Ou seja, a pessoa que está sem casa, a pessoa que está
sem os seus documentos, que foi colocada do dia para a noite fora de casa por causa de uma chuva, por causa de um deslizamento, por causa de um alagamento, ela precisa ter uma preferência de atendimento para não perder o mínimo necessário para se manter, para manter a sua dignidade. Então, toda uma atuação, nós incentivamos e defendemos uma atuação integrada de todas as políticas públicas, de preferência para essas pessoas, que envolva não só os aspectos relacionados à moradia, que são uma questão fundamental, diria até instrumental para você alcançar outros direitos. Você não tem como lutar por direitos se você não tem uma casa para você se manter, para você se proteger, para você descansar, para você ter sua privacidade, mas também envolver com a moradia medidas relacionadas à assistência social, à educação, políticas de direitos humanos, política de alimentação. Tudo isso precisa ser fomentado, precisa ser trabalhado de forma integrada pelo poder público, seja do âmbito municipal, estadual ou federal, para que a gente possa falar de uma atuação verdadeiramente humanizada na proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma atuação meramente resumida à atuação da Defesa Civil de retirada da pessoa, de deferimento de um benefício, seja aluguel social, seja uma cesta básica, é importante? É. Mas não é somente isso que uma pessoa em situação de vulnerabilidade precisa para manter a sua dignidade, para manter uma vida saudável. E do ponto de vista das comunidades, é importante ressaltar que é muito difícil juridicamente a responsabilização do poder público, como falamos em situação de desastres naturais, pelo fato de serem naturais, pelo fato de estarem relacionados a caso fortuito, a força maior, a algo imprevisível que aconteceu. Mas se a comunidade, por meio das suas associações e lideranças, habitualmente acionarem o município, formalizarem as suas demandas e criarem um histórico desse com o tempo, a omissão estatal fica mais devidamente comprovada e é possível juridicamente, no âmbito judicial, falarmos de uma forma mais concreta sobre responsabilizações. Se não no aspecto individual, certamente no aspecto coletivo, para trazermos as medidas estruturantes que podem evitar novos desastres, novas situações de crise, como também consertar, como também reparar aquilo que já aconteceu. Então, o Rafael falou um pouquinho de como que deve ser, né, essa atuação. Eu queria perguntar para o Valmir, né, se ele vê o poder público na prática tomando medidas preventivas para evitar os danos, ou se ele atua apenas no momento posterior às chuvas, né, no gerenciamento dos danos já causados, e se, na opinião dele, essa atuação do poder público é satisfatória, ou o que poderia ser melhorado nessa atuação? Pois é, em Vitória, por exemplo, eu não posso falar, né, na questão que eles não fizeram a prevenção, porque a Defesa Civil de Vitória, ao longo dos anos, vem fazendo mapeamento geograficamente nessa região, né, e capacitou as lideranças comunitárias, moradores, né, no DEX, né, e com técnicas para eles poderem observar e contribuir com a população. Então não posso falar que o poder público não atua antes do acidente, né? Até mesmo porque, por causa dessa atuação deles, é que não tem novas tragédias aqui na região, principalmente no território do bem. Acontecia muito deslizamento de terra, mas por causa dessa atuação, né, que foi paralisada, né, eu não vi nos últimos anos nenhuma iniciativa nessa magnitude, né? Mas hoje, nos dias de hoje, falando nos dias de hoje, vem só quando acontece, né? Pequenos deslizamentos, né? Casas né, com situação de risco, né? E na minha opinião, o poder público pode e deve, né, fazer um trabalho, né, de prevenção com a população, esvaziamento da área, caso tiver, né, o risco de deslocar uma rocha muito grande e tal. Acho que tem que fazer isso, porque é essencial para a sobrevivência dessa população. Por que eu digo isso? As comunidades são muito coladas uma com as outras. Então, se desce uma rocha do alto de um morro, não vai atingir uma comunidade, né? Pode atingir 2 ou 3 ou até mais comunidades, né? Então, eu acho que o poder público ele tem que fazer um trabalho, né, de prevenção nessa região.
Até mesmo porque eles têm esse mapeamento e sabem onde está essas rochas, onde está esse gargalo, né? E que a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, né? E as chuvas, elas são, né, determinadas, elas são previstas, né? Os órgãos competentes mostram onde vai chover mais, onde vai chover menos, qual a probabilidade dessa chuva, se é forte, se é fraca, quantos milímetros. Então tem um estudo já, né? Vitória tem esse estudo, né? E Vitória tem uma condições geograficamente de conduzir, né, uma retirada em massa, né, dessas regiões, né, se tiver um trabalho bem feito, né, por trás. Por quê? Eles já capacitaram muitas lideranças, por exemplo, eu fiz o curso, várias outras lideranças do território também fez o curso, e a gente consegue dar o primeiro socorro, né? A gente chega primeiro no local para acionar a defesa civil e falar como está a situação, né, para ela poder chegar o mais rápido possível. O problema é depois, né? Depois que a defesa civil vem, identificou o risco, né, aí que teve uma dificuldade de trabalho, né? Acho que o material humano é pouco, estrutura é pouca, investimento na defesa civil, e geralmente, eu estou falando por Vitória, é precário, né? É muito precário. Então, os técnicos, eles não têm uma condição de trabalho adequada para poder atender a população inteira de Vitória, se acontecer vários deslizamentos em várias comunidades. Então, assim, tem que ter um estudo mais profundo, uma capacitação mais profunda, para a gente poder não deixar nossa população a mercê aí da chuva, né? Porque ela não avisa. Mas atualmente, então, tem essa aproximação da Defesa Civil com a comunidade, tem essa proximidade do poder público com a comunidade? Tem. Todas as lideranças do território do bem, estou falando enquanto território do bem, tem o telefone do plantão e o telefone da Defesa Civil. Todas as lideranças, né? O nome do coordenador da Defesa Civil de Vitória. Então, a partir do momento que aconteceu algo, e a gente liga para o plantão, conversa com o capitão ele contribui aí. Mas tem liderança que é desatenta, né? Não está atento para essas questões, né? Deixa ter ocupação em áreas que não pode ter, e aí as consequências, né, pode ser mais grave, né? Mas assim, enquanto defesa civil eu não posso, né, questionar porque gestões anteriores ela contribuiu muito para que nós pudéssemos sobreviver de maneira, né, mais segura, né, minimamente mais segura, porque é área de risco total. Toda a região aqui do território do bem, Jaburu, Floresta, tem rochas gigantescas. Teve várias obras de infraestrutura gigantesca, né? Inclusive lá no Paulo Alberto, né? A gente conseguiu de emergência 1 milhão para a gente poder escorar uma rocha que estava se deslocando. Ela estava no risco 3, né? Já estava pronta para descer. Então, eu não posso, né, dizer. Existe a preocupação sim, agora está menos. Eu acho que a gente pode avançar mais, capacitar mais lideranças, né? Fazer um programa de rádio igual esse, Vinícius, está de parabéns mesmo, porque alerta a população. Eu acho que comunicar com a população diariamente é uma prevenção, é um modo de prevenir, né? Ensinar a população quais são os graus de risco, né? Quando sua casa está para cair, né? Ou uma terra vai se deslocar, ou uma rocha vai rolar. Acho que não jogar lixo também na encosta, né? Isso também é um grande problema geograficamente na nossa região. A Rádio Grande Maruípe está apresentando Defensoria na Quebrada. Esse assunto, né, que a gente escolheu para tratar até é um assunto bem duro, né? Só o nome de desastres, né? A gente já vê que é um assunto bem difícil de ser tratado, mas a gente tenta, né, trazer aqui para o programa de rádio, conversar de forma mais contraída para tentar amenizar um pouquinho aí a gravidade né, desses temas aí. Mas eu acho assim que a gente falou bastante, né, da questão das chuvas, né? Mas eu queria trazer um outro contexto, né, também, que infelizmente a gente tem vivido aí nos últimos anos, né? E eu queria saber com o Rafael se esse contexto ele poderia ser enquadrado no conceito de desastre, né, que é a questão da pandemia. E aí eu queria também saber se ele entende, né, se as medidas de enfrentamento dessa emergência de saúde pública que é
pandemia, tomadas pelo poder público, elas, na sua opinião, elas têm sido suficientes e adequadas para tratar o problema? Beleza, Vinícius. A questão é extremamente complexa, né? Mas, em resumo, e partindo do conceito que a gente conversou, né, no início do programa, se a gente está falando de uma situação em que o poder público, no caso, né, a gente está falando do mundo, tem dificuldade de fazer uma frente efetiva e imediata contra uma situação, né, que é, no caso, a pandemia, a gente está falando sim de um desastre que já tirou no Brasil mais de 600 mil vidas, é um desastre que tem seus aspectos sociais, tem seus aspectos econômicos, tem seus aspectos afetivos, e agora, né, com a expansão da vacinação, a gente tem conseguido visualizar voltar aos poucos ao normal, ou pelo menos a algo próximo do normal, né? A importância da gente manter as medidas sanitárias, como o uso de máscara, isolamento social, ainda são extremamente importantes e vão ajudar a gente a caminhar juntos para sair desse momento tão difícil. Falar sobre uma resposta do poder público também é muito complexo, né? A gente tem que falar tanto do ponto de vista municipal, estadual e federal. E a gente tem no Estado do Espírito Santo, em geral, uma preocupação muito forte com as medidas de isolamento social, com o uso de máscara, com a expansão de vacinação, inclusive em comparação de outros estados. E isso foi muito importante para a gente ter também uma expansão rápida da vacinação e a diminuição dos índices de mortes e de internações. A gente não pode deixar também de exaltar, né, o SUS como a principal ferramenta de expansão da vacinação no Brasil e do atendimento das pessoas, que se mostrou fundamental para a gente estar falando dos altos índices de vacinação que a gente tem no Brasil, enquanto países como Estados Unidos e o continente europeu estão sofrendo com a dificuldade da expansão de vacinação por causa do negacionismo, por causa de ideias anacrônicas sobre o que significa prevenção e o que significa cuidados coletivos e amor ao próximo. Então, resumindo a situação, a gente tem no Estado do Espírito Santo uma visualização positiva do que tem acontecendo, mas a gente também não pode deixar de ressaltar a ausência de uma gestão nacional do desastre, né, da pandemia, sobretudo da ausência de uma política nacional de atuação, a ausência de uma política nacional de vacinação efetiva, a ausência de mensagens claras com informação e, sobretudo, informação de risco, né, informação que trate do risco para as comunidades no âmbito do governo federal. E essas mensagens também dúbias sobre você tratar das medidas de isolamento social, o uso de máscara, prejudicam demais a expansão da mensagem que precisa chegar nas comunidades, precisa chegar no Brasil todo, que a gente só vai superar esse momento com vacina, isolamento social e uso de máscara, conjugado, naturalmente, com todas as medidas que precisam ser adotadas de forma paralela para a gente falar como é que eu posso colocar, de ter políticas públicas específicas também para que as pessoas que tiveram problemas de renda, de emprego durante esse período tenham acesso a crédito, tenham acesso ao auxílio emergencial, tenham acesso a medidas que possam prover a subsistência nesse período tão difícil. Tudo isso precisam ser tratadas de forma paralelas, conjugadas, e uma não exclui a outra. Obrigado. E Valmir, você entende que essas medidas de isolamento social que foram tomadas, elas foram suficientes, adequadas para prevenir os impactos da pandemia aqui no território do bem? Pois é muito difícil, né, para comunidades que são muito juntas, muito coladas uma com as outras, fazer isolamento. As pessoas, principalmente as moradias das pessoas, né, não tem um banheiro separado, né? Não tem um quarto sobrando, não tem nada. Então, falar em isolamento no território do bem é meio assim, meio complexo, né? Porque não contribuiu muito não, sabe, Vinícius? As pessoas continuaram trabalhando, né? Se isolaram bem pouco, né? Mas teve um papel muito importante das lideranças comunitárias de comunicar, né? De chegar essas informações para as pessoas seguir as medidas, né?
de segurança para eles mesmo, né? Usar o álcool, a máscara, lavar as mãos e tal. Então a gente fez esse trabalho, né? Porque só a decisão do poder público na questão do isolamento, né? A gente teria muita perca de vida, né? Porque não é impossível a pessoa que mora em um cômodo só, com 5, 6 pessoas, fazer isolamento social, né? Isso não se encaixou para uma parte da população, né? Então não teve muito assim. Foi uma grande sorte não ter uma mortalidade muito gigantesca nessa região, né, periférica, né, principalmente no território do bem. As baixas foram poucas devido à gravidade, né, do problema que é a pandemia, né, que é uma coisa, né, que pegou todo mundo de surpresa, né, e veio em hora imprópria, né, um momento impróprio, um momento de festa do povo, onde o povo gosta de se festejar. E graças a Deus, né, a solidariedade, né, de alguns parceiros, de algumas instituições, a gente conseguiu minimizar a situação. Mas só essa medida de isolamento social seria fatal para ceifar vidas, porque a maioria da população não tem como de sua banda em casa, nem banheiro, né? Se não tem nem banheiro, como que ela vai se isolar, né? Então essa é isso, Vinícius. Né, a gente vendo a situação da pandemia foi muito nós por nós mesmo, né? Foi a atuação solidária mesmo das lideranças, da comunidade, eu digo para e se você abraçar e conseguir sobreviver e minimizar, né, os impactos. eu digo e você também acompanhou, a gente teve que se reinventar, né? Eu acho que as pessoas estão vivas graças à solidariedade das pessoas, né? Porque a gente teve uma ação muito rápida para tentar combater a pandemia nessas áreas mais carentes. Isso a nível nacional, né? Não estou dizendo só do território do bem, não. O território do bem teve uma parcela, né, muito importante de todas as lideranças, de todas as instâncias, todas as frentes de trabalho, para a gente poder ajudar a população. Porque senão, eu acho que a gente teria muitas vidas ceifadas aí, mortas, por causa da pandemia. Porque só o isolamento, a medida foi acertada, né? Tinha que acontecer, né? Mas para essas comunidades, o isolamento ele não funcionou, né, como deveria funcionar, né? Vamos lá, Marquinhos. Quer conhecer os seus direitos? Se liga no programa Defensoria na Quebrada. Bom, a conversa está muito boa, né? A gente está aprendendo bastante, né? Tratando aí de várias questões muito importantes. Mas a gente vai chegando no final e aí eu vou fazer o último bloco, né? Um bloco mais rápido, uma pergunta um pouco mais tranquila, que primeiro perguntar para o Rafael, qual que é a importância da participação social na tomada dessas medidas de prevenção e enfrentamento à situação de riscos e desastres? Beleza. Vinícius, eu acho que isso ficou muito claro até nas palavras do Valmir, que deu vários exemplos sobre como que as comunidades, as lideranças têm atuado junto com a Defesa Civil na construção dessas políticas e também na questão da educação da comunidade quando a gente está falando de prevenção. Mas a participação social é uma pedra fundamental no que a gente fala de gestão de desastres, não só com relação a essa troca, né, a essa ideia de educação, essa ideia de explicar para as pessoas do que se trata você estar numa situação de crise, você tratar da prevenção, mas construir as políticas públicas que vão atender essas pessoas na eventualidade de um contexto de crise, na eventualidade de um contexto de desastre. Então, a inserção das comunidades na discussão de políticas públicas que tratam desses contextos ou ficam mais fortes nesse contexto é fundamental. Não só quando a gente fala da parte de prevenção, mas também quando a gente fala do momento posterior ao ocorrimento de uma situação dessas. Ou seja, as pessoas precisam de informação. Então, acesso à informação é um direito. Então, quando você está numa situação em que você foi desalojado, você precisa ter informação sobre o que está acontecendo, qual é o cronograma que o município vai adotar, onde as pessoas irão ficar abrigadas, onde os seus bens estão, onde os animais de estimação vão ficar.
quais são as políticas que estão à disposição dessas pessoas enquanto durar todo esse momento. Então, não podemos falar de participação sem falar de acesso à informação. E tendo essas duas pedras, o diálogo com o poder público vai se dar de uma forma muito mais facilitada e muito mais fortalecida a partir dessa questão. Obrigado, Rafael. Então, finalizando aí com o Valmir. Valmir, como que a comunidade do Território do Bem, você falou um pouco sobre isso, tem se organizado e qual tem sido o seu papel no enfrentamento dessas situações como a chuva e a pandemia? E você acha que uma boa saída, né, seria o poder público ouvir e dar mais apoio a essas ações comunitárias? Então, Vinícius, a gente tem se organizado de que forma, né? A gente tenta descobrir dentro das comunidades as potencialidades e as vozes, aquelas pessoas que têm mais, né, diretriz, que é ouvida mais para a gente poder contribuir. Né? Esse foi um dos meus papéis, né? Identificar essas pessoas dentro do território para poder a gente chegar em todos os cantos do território. A gente tem um fórum de moradores, a gente se organiza, né? A gente se reúne para poder discutir e debater as problemáticas das nossas comunidades. Durante a pandemia a gente ficou mais online, mas agora a gente começou ela mais presencial, né? E eu acredito muito, Vinícius, muito mesmo no trabalho coletivo. Não existe política pública se não tiver o envolvimento de todas as instâncias, os 3 setores, principalmente a sociedade civil, né? E não adianta você querer construir algo, né, da sua cabeça, né? Você tem que ouvir o povo, tem que ouvir as pessoas. Ela entende, ela que conhece, ela que vai ser beneficiada e contemplada. E se ela for beneficiada e contemplada, ela que vai valorizar, né? Então, nosso papel é esse, né? De tentar fazer com que a comunicação ela chegue em todos os cantos do território para a gente buscar soluções para a gente resolver os nossos problemas. E cada dia, né, a gente descobre uma nova potencialidade dentro da região. E a gente vai dando voz a essas pessoas, empoderando essas pessoas para poder discutir melhorias e melhorias de qualidade para os moradores do entorno de onde ela mora. A gente criou o presidente de becos e de rua para poder ouvir, né, e para a gente poder chegar nessa, né, é como se fosse uma célula dentro de algumas áreas onde é de difícil acesso, da gente, né, chegar também. Porque às vezes tem as lideranças, eu conheço todo mundo, mas não vai em todas as quebradas, né? E a gente vai nas quebradas, a gente vai nos becos, a gente tenta descobrir pessoas que frequentam essas áreas para elas poderem contribuir com a melhoria daquela área. Então esse é o nosso papel, né? E o poder público ele tem que entender isso. Quando o poder público não entender que o diálogo tem que ser com as lideranças, não é só formalizada não, Vinícius. Tem várias lideranças dentro de um território. Às vezes a pessoa, eu conheço o líder como está eleito lá com 200 votos. Né? Mas tem um líder lá, o comerciante mais antigo do bairro, que sabe quais são os problemas que o bairro vive. Às vezes até mais que o próprio líder comunitário. Né? E participa de várias reuniões, não só na prefeitura, mas na igreja, no beco, num bar, no time de futebol. Então são essas potencialidades que nós, enquanto liderança do Território do Bem, a gente vai descobrindo no dia a dia, né? Para a gente poder trabalhar temas como esse, né? Que as pessoas, lá no início a gente, Rafael, né? Rafael falou, né? A gente só lembra quando acontece, né? Minha casa tá vazando, tem uma rachadura, só quando chove que a gente vai lembrar, né? Nossa, a terra vai descer. Então, assim, a gente tem que viver isso todos os dias, lembrar disso todos os dias, para a gente buscar políticas públicas que atendem essas demandas, essas necessidades do Território do Bem e de outras comunidades periféricas também. Obrigado, Valmir. Em seu nome a gente parabeniza aí toda a organização social do Território do Bem, né? A gente sabe o papel importante que tem e a grandeza, né, dessa organização social que tem aqui esse território. Então a gente vai chegando no final dessa 8ª entrevista. Hoje a nossa conversa ela foi muito importante, né, porque a gente discutiu sobre como agir no contexto de chuvas e outros desastres, no sentido de prevenir os graves impactos gerados nas comunidades. Agradeço a disponibilidade dos convidados por virem participar conosco. E a ideia do programa Defensoria na Quebrada é fazer essa troca com a população. A nossa ideia como defensoras e defensores é estar presente nas comunidades, nos bairros e nos territórios.
É importante lembrar que a Defensoria Pública é um direito seu. Ela existe para garantir seus direitos, pois de nada adianta um direito no papel que não é colocado em prática. E para mais informações sobre o atendimento da Defensoria Pública, acesse o site www.defensoria.es.def.br. Lá tem todos os números de WhatsApp para contato e todos os endereços. Agradeço a todos que têm ouvido o nosso programa e continue acompanhando as próximas entrevistas e até breve. Acabamos de apresentar O programa Defensoria na Quebrada.